É indiscutível a importância da gente dar mais atenção às nossas crianças, aos nossos alunos, aos nossos estudantes, e o celular é algo que tira a concentração. Isso é inevitável, a gente sabe muito bem, né? Só que aí parece que o projeto está precisando só de uns acertos aí, quem é que pode levar, quem não pode, está tudo se encaminhando bem, né? Deve ter um momento ali de regulamentação. Sim. Que o Ministério da Educação certamente vai saber fazer os detalhes, os ajustes para que essa lei possa vigorar no país inteiro. Então, Renan, estamos muito perto de ter o banimento dos celulares nas escolas, do uso dos celulares durante as aulas e durante o intervalo das aulas. E isso é muito significativo para a educação brasileira. No Rio de Janeiro, que fez essa experiência em janeiro e em fevereiro, e passou o ano todo com os celulares proibidos, as chances de um aluno do 9º ano estar no nível adequado de aprendizado de matemática aumentaram 53%. Já para estudantes do 8º ano, as chances aumentaram em 32%. Então, se você considerar que a educação e as leis têm que ser feitas baseadas em evidências, há evidências claras de que a proibição do celular nas escolas ajuda no aprendizado, ajuda a fazer com que as crianças estejam mais envolvidas com o conteúdo e com a vida real e não com a vida digital. Claro. Né? Tem um outro elemento que ele é muito relevante quando a gente conversa com educadores sobre esse tema, que é o cyberbullying, que cresceu muito nos últimos tempos. A partir do momento que você tira o celular da criança na escola, você tira a possibilidade dela disseminar conteúdos pejorativos em relação a colegas e também de usar o telefone como câmera de filmagem, de fotografia, para eventualmente expor alguém. Então, essa é uma vantagem desse projeto que pode ajudar. Aí vocês têm o senador Alessandro Vieira, que foi o relator do projeto lá no Senado, né? Na Câmara foi o Renan Ferreirinha, que é o secretário de Educação, agora licenciado do Rio de Janeiro, e no Senado o Alessandro Ferreira. Então, quando você tem a proibição do celular nas escolas, você tem alguns fatores importantes. Você tem, primeiro, uma questão de segurança, é um objeto a menos de um potencial furto, se as crianças e os adolescentes não levarem o aparelho. Você tem uma questão de integração dos alunos, porque quando você tem o celular por parte dos alunos, mas não tem por parte de outras, você tem uma maior discrepância social que fica evidente. O terceiro fator é justamente esse que eu dizia do cyberbullying, você tem uma redução do cyberbullying. E o quarto e principal fator, mais importante de todos, é a questão do aprendizado. Então, são muitos elementos que ajudam a fazer com que o celular nas escolas, em sendo proibido, possa nos dar ao Brasil um panorama de uma maior capacidade de aprendizado. Vale dizer que a própria Unesco aponta que os países onde o celular foi banido das escolas tiveram sim ganhos na educação e na pedagogia. Eu acho muito legal essa fala que o Pedro nos traz, que vai muito além de simplesmente a questão do aprendizado. Aliás, é extremamente importante. As crianças vão para a escola para aprender, mas vai muito além. Você nos trouxe outros elementos, né, que corroboram também com essa decisão, que são importantes, né? A gente está falando de cyberbullying, a gente está falando de concentração, a gente está falando do perigo de furto, né, ou roubos ali nos arredores das escolas. Tem tudo isso. Sim. É muito importante. E é engraçado que essa pauta, ela é uma pauta que agrada tanto a oposição quanto a situação. Esquerda, direita, centro, enfim, todos. Mas tem muito pai e mãe, Renan, que não gosta muito dessa ideia não, viu? Eu mesmo já recebi, como eu falo muito sobre esse assunto, já recebi várias mensagens no meu Instagram, no direct lá do Instagram, eu tento responder todas elas, de pais e mães dizendo assim, poxa, mas o celular para mim é um elemento de segurança. Eu, com o contato com meu filho, sei o que está acontecendo na escola. Escolas públicas você tem muito problema de falta de professores, então meu filho avisa quando você não tem aula, então quando o professor não vai, e essa comunicação é muito importante. Mas então, isso não vai deixar de existir, né? Eu acho que a criança ela pode até ir com o celular para a escola, ninguém vai proibir ela de entrar na escola com o celular, mas ela vai ter um momento
certo para utilizar o aparelho. Não vai ter um detector de metais na porta Exato. da escola que vai, você está com o celular hoje, o celular vai ficar aqui, você pode entrar. Pode ter, e aí a regulamentação vai dizer, algumas estantes, cabines onde você possa guardar o celular antes de entrar na aula. Pode ter a obrigação de você deixar, por exemplo, na mesa da professora o telefone, pode ter a necessidade de você ter o nome da criança no aparelho telefônico e ele puder ser retirado antes da criança, por exemplo, iniciar uma aula, ou até mesmo a obrigação do aparelho ficar desligado. Então, tudo isso vai depender de caso a caso, de escola para escola, da regulamentação. Agora, há um outro lado nessa história, que é a visão dos pedagogos que trabalham no ensino particular. Porque tem uma diferença do ensino particular para o ensino público. No ensino particular, o lobby dos pais é muito maior. O poder de barganha dos pais é muito maior, porque ele é cliente da escola. E se a escola não tiver do agrado dele, ele tira o filho e matricula em outro lugar. As escolas particulares, muitas delas queriam fazer esse movimento, algumas até fizeram esse movimento, mas enfrentaram muita resistência dos pais. Enfrentaram muita resistência daqueles pais que diziam, não vai proibir celular não. Na escola do meu filho eu não quero proibição. E aí o que acontece? Tiveram que recuar. Com uma lei federal que diz está proibido, os pais não podem falar nada. E a escola diz, olha, não sou eu, quem está decidindo isso é o Congresso Nacional. Então, perceba que também tem um fator importante para as escolas particulares nessa dinâmica nova. É um assunto para a gente continuar acompanhando, conversando com todos os lados dessa história, que é uma notícia positiva para o Brasil e uma expectativa muito grande de saber se a gente vai começar o ano letivo de 2025 já com os celulares banidos, a probabilidade maior é de que sim, e qual vai ser no final de 2025 o reflexo, o impacto dessa proibição no índice de aprendizagem no IDEB. Valeu, Pedro Duran, acompanhando tudo de perto, e claro que a gente vai seguir acompanhando toda essa história ao longo aí dos próximos dias e no ano que vem também, né? Obrigado, Pedro. Valeu.